Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Então, estamos aqui para mais uma aula de genética e hoje o nosso conteúdo vai ser a parte 2 de polialelia. Aqui nós iremos falar sobre os grupos sanguíneos, o sistema AB0, muito interessante. Vamos conhecer um pouco do histórico e como que ele é utilizado, como que é aplicado aqui dentro da biologia, da própria medicina, tá? Fique na aula que após a nossa vinheta nós iremos abordar sobre grupos sanguíneos, tipagem, sistema AB0. Muito bem, então está aqui o título da nossa aula, tá, pessoal? Grupos sanguíneos, parte 2. E é interessante que antes de você passar para essa aula, que você assista a parte de polialelia nos coelhos, tá? Porque é um pré-requisito, né, para essa segunda parte que eu estou chamando de parte 2, tudo bem? Bom, vamos ao que interessa, tá? Aqui eu trago para vocês ah, os grupos sanguíneos e a gente começa com o histórico, tá? Porque é relevante, né, nós conhecermos um pouco dessa trajetória para chegar no sistema AB0, alguns chamam de sistema ABO, tá? Então, aqui o histórico, um histórico bem resumido, mas o objetivo aqui é que nós conheçamos um pouco sobre como que se deu isso, tá? Então, nós iniciaremos aqui em relação ao histórico, ok? Foi o primeiro dos grupos sanguíneos descobertos, tá? O sistema AB0, ok? Em 1901. Então, aqui já no século XX, né? Praticamente, início do século XX, né? Pelo cientista austríaco Karl Landestein, ok? Então, foi um cientista que trouxe aí uma descoberta revolucionária e com a descoberta dele, né, foi possível até hoje né, salvar muita gente em relação às transfusões sanguíneas, ok? É interessante que dentro da história medieval, né, relata que antes, né, da descoberta dos grupos sanguíneos, as pessoas já faziam as transfusões de forma equivocada, não se sabia o tipo sanguíneo e muitas vezes as pessoas na hora de receber o sangue acabavam vindo a morrer. E aí dizia que aquela pessoa que passou o sangue para outra tinha um sangue muito ruim, um bruxo, tinha que ser amaldiçoado, tinha que ser queimado, enfim, tem alguns relatos históricos, né, que falava nesse sentido, mas o que, que acontecia na verdade? A pessoa recebia o sangue do tipo errado, né? Por isso que vinha coagular esse sangue. Mas graças a esses cientistas austríacos, Karl Landestein, né, foi possível aqui resolver e ter um avanço muito grande na ciência. O cientista aqui ele ganhou até um prêmio Nobel. Ele isolou, vamos ver aqui um pouquinho da metodologia dele, né, o trabalho científico dele, isolou glóbulos vermelhos, tá, que são as hemácias, né, pessoal? E fez diferentes combinações entre plasma e hemácia, tá? Então, aquela parte líquida do sangue com as hemácias, tá? Que é um tipo de elemento figurado. Tinha como resultado a presença de aglutinação dos glóbulos, em alguns casos, e a sua ausência em outros. Então, percebia que aparecia a aglutinação, mas também em algumas situações não aparecia. Então, era isso que ele queria correlacionar. Por quê? Que quando ele fazia o seu experimento, em alguns casos o sangue se aglutinava, como se estivesse coalhando, né? E outras não. Então, Landstein classificou os seres humanos em 3 grupos, com base no seu experimento. O grupo A, o grupo B e o grupo 0, aquilo que ele não conseguia enxergar nada, não acontecia nada na hora da reação. E aqui, já em 1902, os seus colaboradores, né? Por exemplo, aqui, Von der Castello e Sturne encontraram e descreveram o grupo AB0, que é o mais raro.
Então ficou completo, né? O sistema aí AB0, sistema depois veio mais outro grupo aqui que foi descoberto, que é o mais raro, o sistema sanguíneo de sangue. E aqui então é um relato do histórico em relação ao sistema ABO, tá? Bom, agora vamos descrever um pouco dessa característica do trabalho realizado por Landstein e em relação às interpretações, ok? Bom, nós temos aqui, né, dentro da literatura sobre o sistema AB0, que as hemácias podem apresentar substâncias na sua membrana plasmática, tá? Imagine aí, tipo, uma células de memória, tá? Essas substâncias são chamadas de aglutinogênios, tá? Que ficam aonde? Na superfície da membrana plasmática e funciona como antígeno. Então ele tem lá uma célula de memória que faz com que, tá, ocorra aí justamente parecido com o funcionamento aí da vacina, tá? Então que funciona como os antígenos, porque os antígenos, tá? Eles são proteínas aqui prontas, né? Os antígenos que fazem com que o corpo, né, produza aí os anticorpos, ok? Então, por exemplo, aqui, o plasma sanguíneo pode existir anticorpos, denominado de aglutininas, ok? Então, eu tenho aqui o antígeno na superfície da membrana plasmática, tá? Na membrana plasmática, e os anticorpos, tá? Os anticorpos no plasma sanguíneo. Então ele começava a fazer o experimento, né? Eu tenho aqui, por exemplo, o tipo sanguíneo A. Então eu tinha aqui, ó, observe a presença na superfície da membrana, aqui da hemácia, o antígeno A. O tipo sanguíneo B, eu vou encontrar aqui o antígeno B, tá? Então tá aqui, observe que o antígeno B, ele tem um aspecto, tá, morfológico diferente do antígeno A, tá? Já o antígeno AB, que foi encontrado depois pelos colaboradores de Landstein, ele tem tanto o antígeno A como o antígeno B associado na hemácia aqui. E o tipo 0 não tem nada, não tem nada. Então, a partir dessas observações, né, foi feito então os estudos e aqui nós temos a separação já que vai nos ajudar a realizar interpretações, tá? Relacionada aqui à parte do sistema AB0, ok? Então, os aglutinogênios e aglutininas são naturais. Existem a partir do nascimento e são determinados, tá, geneticamente, ok? Na hora da combinação, tá? Da fecundação, que é a união do pronúcleo. Então, o que nós temos aqui? O tipo sanguíneo A, tipo sanguíneo B, o tipo sanguíneo AB e o tipo sanguíneo 0. Ou, se você quiser também chamar, tipo sanguíneo O. O que nós temos aqui nas hemácias? Os aglutinogênios nas hemácias do tipo sanguíneo A, eu tenho o aglutinogênio A. Porém, a aglutinina no plasma é o anti-B. O tipo sanguíneo B, eu tenho o aglutinogênio nas hemácias B, porém, as aglutininas no plasma, eu tenho o anti-A, tá? Porque o B não vai reagir com ele mesmo. E aqui, o tipo sanguíneo AB, eu tenho aglutinogênio nas hemácias, tanto do tipo A e do tipo B. E no plasma, né? A aglutinina no plasma, não encontro nenhum. Já no caso do tipo sanguíneo 0, ou se você preferir, tipo sanguíneo do grupo O, aglutinogênio nas hemácias eu tenho aqui ou não? Não tenho, tá? Aglutinogênio nas hemácias não tenho. Já no plasma, aglutinina no plasma, eu tenho o anti-A e o anti-B. Então copie essa tabela. Você pode pausar o vídeo se quiser, se não deu tempo de copiar. Copie essa tabela aí
no seu caderno, ela vai ser importante para nós realizarmos interpretações relacionadas à tipagem sanguínea, né, aos grupos sanguíneos. Bom, baseado nisso, nós fizemos uma outra tabela, tá? E o que que nós temos aqui nessa tabela? Na primeira coluna eu tenho todos os fenótipos dos grupos sanguíneos. E na segunda coluna eu tenho todos os genótipos, tá? Ou seja, que é a constituição gênica de cada um. Então, por exemplo, o fenótipo do tipo sanguíneo A, eu posso encontrar tanto o fenótipo homozigoto puro dominante, tá? Tá aqui o IA, a imunoglobulina do tipo A e a imunoglobulina do tipo B, como eu posso encontrar também a imunoglobulina do tipo A e zinho, tá? Que é portador aqui do sistema 0. O B, o fenótipo B, eu posso encontrar, tá, genes do tipo imunoglobulina B e imunoglobulina B, então eles são puros homozigóticos dominantes, como pode vir também heterozigose, tá, para o izinho, ok? Igual o primeiro aqui, né, em heterozigose do tipo A para izinho. O AB, eu só vou ter esse tipo aqui, o IA, só vou produzir a imunoglobulina IA e a imunoglobulina do tipo B, ok? E o fenótipo Ozinho, eu tenho aqui somente Izinho, Izinho. Então, aqui eu tenho, por exemplo, o tipo A, o tipo B, o tipo O. O tipo A, ele pode ser, então, homozigoto ou heterozigoto. O tipo B, ele pode ser homozigoto puro ou em heterozigose, tá? O tipo O está aqui já em dose dupla, então qual é a ordem de dominância? A imunoglobulina do tipo A, ela é igual à imunoglobulina do tipo B, tá? E maior em ordem de dominância do que o tipo 0, o izinho, ok? Também peço que você anote essa tabela no seu caderno com essas informações, que são muito importantes, muito relevantes, tá? Você pode pausar o vídeo se não tiver dado tempo de anotar, mas anote ela aí. Bom, em relação às transfusões sanguíneas, aqui a gente traz uma imagem mais a nível de essa primeira aqui de curiosidade, mas a segunda aqui ela é legal, você pode copiar no seu caderno aí que nos ajuda também bastante, tá? Então nós temos aqui os receptores e os doador, tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho, observando aqui a ordem, tá? Das setinhas, por exemplo, quem é do tipo A, ele pode receber do A, né? Dele mesmo, e pode receber aqui de quem? Olha que a setinha está vindo, né? Do grupo 0 ou do O. O do B pode receber dele mesmo, tá? Pode receber dele mesmo. E também de quem? Do 0. Já o AB, tá? O AB, observe que ele recebe dele mesmo, mas o grupo AB ele pode receber do A, do 0, que pode ser chamado de grupo O, e do B. Com isso, se você for observar, o grupo O, ele é o doador universal, ou seja, ele pode doar para todos, para todos. Só que o O, ele é o doador, mas observe que ele está recebendo dele mesmo, tá? O grupo B, ele é o receptor universal. Tá aqui, ó, está recebendo de todos, tá? Além dele mesmo. Então, com base nisso, tem essa sequência aqui de doador e de receptor, ok? Então tá aqui, por exemplo, o O, tá? Doador aqui. Eu tenho aqui o A, nós temos aqui o O e o grupo A. O B, eu tenho aqui o grupo O, o grupo B. O AB, eu tenho aqui todos marcados, tá? Porque ele é o receptor universal, ok? Então anote aí essa tabelinha que também ela é interessante. Bom, aqui dentro do processo, tá, da aglutinação das hemácias, a gente traz o seguinte, tá? E isso é interessante a gente
entender e também até separar a função de cada uma. A aglutinação é a reação de um anticorpo presente naturalmente ou produzido no plasma, tá? A aglutinina com determinados antígenos na membrana das hemácias, o aglutinogênio, formando um aglomerado de pequenas massas de células, tá? Então eu tenho aqui essa correlação, um aglomerado de pequenas massas de célula. Então quando você recebe um sangue do tipo errado, tá? Claro que isso é muito difícil acontecer, né, em pleno século XXI, mas antigamente, por exemplo, as pessoas recebiam, o sangue não correspondia à mesma característica, então ele acabava se aglutinando, né? A pessoa vinha a óbito, ok? Então, aqui é como se a célula reconhecesse, né, a sua proteína específica, o seu anticorpo, então ela tem que fazer o reconhecimento. Por exemplo, aqui o sistema sanguíneo do tipo A, do tipo AB, do B e do O. Então, ela tem que fazer o reconhecimento. E é justamente os cientistas fizeram os experimentos para procurar entender, né, em relação à identificação dessas células de memória. Vamos falar também aqui um caso que também é dentro da tipagem sanguínea, que nós chamamos de fator RH. Um pouco do histórico, tá? O fator RH foi descoberto em 1940, depois de uma pesquisa em que o sangue de um macaco do gênero Rhesus foi retirado e injetado em cobaias, tá? Então, o nome RH é justamente desse gênero aqui de macaco, Rhesus, tá? Então, RH, Rhesus. Ao injetar o sangue no macaco, o organismo das cobaias reagiu produzindo o que? Anticorpos, pois aquele sangue continha uma substância desconhecida pelo organismo, ok? A substância estranha presente no sangue do macaco foi chamado de fator RH, e os anticorpos produzidos pelos cobaias foram chamados de anti-RH. Ok? Então aqui nós temos essa relação do genótipo e do fenótipo. O Rzão. Rzão, eu vou ter aqui o fator RH positivo. Esse Rzão, ele no caso aqui é homozigoto dominante, tá? Puro. Eu tenho também ele em heterozigose, Rzão, Rzinho, também vai ser um fator RH positivo, mas já em heterozigose, tá? E o Rzinho vai ser aquela pessoa que tem o RH do tipo negativo, ok? Um fator RH do tipo negativo. Então, Rzinho. Então, é assim que a gente identifica aí os fenótipos, tá? Bom, nessa parte final, também aqui dentro dos grupos sanguíneos, nós temos a eritrobatose fetal, né? A eritrobatose fetal, pessoal, praticamente ela é caracterizada pela destruição das hemácias, né, do feto, que se for acentuada, né, acarreta uma série de consequências, tá, para o bebê. Então nós temos aqui a produção de anticorpos em pequena escala, memória imunológica, tá? Segunda gravidez, segundo filho aqui, RH positivo, produção em massa de anticorpos, atravessam a placenta, destruição das hemácias, provocando aqui anemia e acúmulo de bilirrubina, liberação de eritroblastos, hemácias imaturas, tá? Então, é claro que já se tem, né, a vacina, no próprio exame de sangue, no pré-natal, já verifica essa questão, tá? Aqui no caso da eritrobatose fetal, ela ocorre apenas num tipo de situação, tá? Por exemplo, vamos verificar aqui a imagem, tá? A mãe,
RH negativo. A mãe, ela é RH negativo, que gera o bebê RH positivo, tá ok? Então, para ser eritropoetose fetal, mãe negativa, tá? A mãe é negativa que gera o bebê positivo, tá? Então, imagine aí, né? A placenta, vamos ver se eu tenho aqui uma imagem relacionada. Não tenho, vamos aproveitar essa imagem aqui. É o seguinte, a placenta, pela qual ocorre aqui trocas de substâncias entre mãe e filho, normalmente, pessoal, só permite a passagem de plasma, né? Aquele líquido lá do sangue. Mas muitas vezes há rompimento, né, dos finos capilares placentários e a passagem das hemácias do embrião, com o fator RH para a mãe negativo. Então, isso tem como resultado a produção de anticorpos anti-RH, ok? Pelo sistema imunológico materno. Então, aqui é um pouco relacionado essa característica da eritrobatose fetal, ok? Como essa produção é lenta, né? Geralmente o primeiro filho RH positivo não nasce afetado pela doença, mas numa segunda gravidez, ok? Se o feto também for positivo, os anticorpos, então, anti-RH da mãe passam para ele e atinge aí a certa concentração. Com isso, começa aí, né, a atingir, né, a destruir, por exemplo, as hemácias. Porém, e aí no caso, né, ele se manifesta, então, a eritrobatose fetal. Então aqui são um pouco aí do entendimento, da explicação relacionada a esse caso dentro da genética. Bom, temos esse outro grupo aqui, os grupos M, MN e N, né? Por exemplo, aqui o MM, tem um grupo sanguíneo M, esse outro aqui, MN, grupo sanguíneo MN, e o N, somente o N, né? Ausência de dominância, pouca sensibilização no caso de transfusões entre tipos sanguíneos incompatíveis, né? Um outro grupo aqui dentro da genética, ok? Vamos aqui para os exercícios resolvidos, ok? Um homem de tipo A se casa com uma mulher do tipo sanguíneo B, sabendo que ambos são heterozigotos, responda quais são os genótipos desses indivíduos. E a letra B, qual é a probabilidade de um casal gerar uma menina com sangue do tipo O, com relação a essas características. Então, vamos aqui, exercício resolvido, já a opção de resposta. Então, o homem será o quê? Ele vai ser do tipo imunoglobulina A, portador do izinho, e a mulher também, imunoglobulina B, portador de um izinho. IA, IA izinho e B izinho, ok? Porque aqui ele já me deu a característica. Ambos são heterozigotos, do tipo A e do tipo B. E a letra B, pessoal? Qual a probabilidade de um casal gerar uma menina com sangue do tipo O? Aí, depois que a gente faz o cruzamento, tá? A chance de nascer uma menina com tipo sanguíneo O é de 1/8, onde eu pego aqui 1/2, tá? Um meio vezes 1/4. 1/2 menina e 1/4 tipo O. Na hora da proporção, né, eu vou ter das 4 possibilidades, apenas 25% do izinho, que dá 1/4, ok? Então aqui são um exercício resolvido em relação a um pouco de trabalhar com sistemas ou grupos sanguíneos, ok? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado, tá? Se você quiser assistir novamente, só repetir o vídeo, tá? Valorize a aula aqui, deixe o seu like, aperte no sininho, se inscreva no canal para nos ajudar aí no crescimento, no nosso crescimento, tá? E até a próxima aula. Fique atento para os exercícios, ok? E se você quiser novamente, se você não fez nenhuma anotação, volte à aula, faça anotação no seu caderno. É importante ter o registro e também praticarmos, ok? Tchau, tchau. Até a próxima aula.